Eu sou publicitário, mas a minha formação é de cinema. Eu sou filho de cineasta, gente que fazia cinema em São Paulo. Antigamente fazia-se o Jornal da Tela, complementos nacionais que entravam antes do longa-metragem. Era um jornal de 10 minutos, que era exibido contando a história da região e tal, mostrando história política, os políticos, essa coisa que o jornal da televisão faz hoje. Então esses complementos nacionais, jornais da tela, passavam em todas as cidades com uma distribuidora que era a Pedute Limitada, uma distribuidora famosíssima, que pegava esses filmes para distribuir. E o governo do estado nos contratou para fazer esse trabalho, porque a televisão aqui estava começando. A TV Centro-América iniciou em 1970. Nós tínhamos, junto com os filmes, os contratos eram feitos os cinejornais. Tinha Herbert Rich, tinha o Canal 100, que era específico de futebol, certo? Então, e tinha gente que ia no cinema só para ver as notícias e saía. Aqueles intelectuais, eu lembro que eles entravam para ver o cinema, né? Naquela época era um pouco atrasado os cinejornais. O caso dos anos 50, vinha notícia de Getúlio Vargas, né? E que já tinha passado como se diz, a Marta Rocha, que era a Miss Brasil daquela época aí. A gente filmava vamos dizer, de quinta a quinta. A quinta-feira o material era enviado para São Paulo, para a produtora que ia editar o material. Então eles ficavam sexta, sábado e domingo editando o material. Segunda-feira eles entregavam para a distribuidora e mandavam uma cópia para mim lançar aqui. Então a gente lançava no cinema. 1, 2, 3 cópias, porque tinha 3 ou 4 cinemas aqui. E o resto, que era feito uma porção de cópia, era distribuído em vários cinemas do país. A própria distribuidora, e aquele ficava passando meses, anos, entendeu? A matéria não vencia, porque naquele tempo não tinha muita coisa para registrar. Era uma espécie de documentário. Esse material, eu tenho ele, uma parte eu deixei na Universidade Federal, que serve de estudos, e outra parte eu uso em meus documentários, contando história de abertura de estrada, como chegaram em Juína, como iniciou Sinop, tudo isso eu tenho registrado em filme. Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 1865 no distrito de Mimoso. Engenheiro militar, bacharel em matemática, ciências físicas e naturais. Desbravador intrépido, enfrentou a selva para estender linhas telegráficas e realizar a integração nacional. Principal responsável pela política indigenista da República, organizou e dirigiu várias agências governamentais, criou o SPI e o Parque Nacional do Xingu. Demarcou e assegurou as fronteiras brasileiras num percurso de 17.316 quilômetros. Distinguido como botânico, sociólogo, antropólogo, geógrafo, sertanista e indigenista. O primeiro brasileiro indicado para o Prêmio Nobel. Considerado o maior conquistador de terras tropicais do mundo. Marechal Rondon é gente nossa. E era uma época que Cuiabá, o que tinha de top na cidade era cinema. Aqui tinha 3 cinemas bons, certo? E tinha também os cineminhas. Em cada bairro tinha os cineminhas de 16 milímetros. Até esse projetor aqui pertenceu a esse cineminha também. Então, além do cinema oficial, que era o Cine Teatro, era o Cine Bandeirante e o Cine São Luís, tinha os cineminhas de bairros. Então, em cada bairro tinha um cineminha. O Cine Bororo, o Cine Serra, né? O Cine Serra, o proprietário dele era um protótipo, certo? E ele tinha também essa mania de cinema. Então, a cidade vivia em função do cinema. Até eu digo nos meus livros que o cinema era a janela do futuro, porque através do cinema é que você assistia jornais, certo? Naquela época era muito comum os jornais na tela. Então, toda a notícia que se passava aí para fora, passava no cinema. Então o cinema era um ponto cultural do nosso povo. Todo mundo, fim de semana, a moçada e o povo era viciado em cinema, né?
cinema lotava, era 3, 4 sessões. E aquele Jornal da Tela, aquele filme sempre passava, toda semana era uma inauguração e uma coisa. Principalmente no estado de Mato Grosso, né? Para os donos de cinema era interessante porque chamava a atenção. Eles mostravam coisa regional. Para o povo era muito interessante porque estava aparecendo no cinema. Para o governo, estava divulgando o interior e estava divulgando fora do estado. Quer dizer, era muito interessante naquela época. Tanto é que o Chau, Foto Chau, ele veio para Cuiabá, trazido pelo governador Corrêa da Costa, justamente para registrar os fatos políticos. Então ele era um repórter oficial do governo, certo? Então todos os filmes que ele fez está ligado aos governos. Era interessante porque a gente era muito visto, né? Porque existia 2 ou 3 que filmavam. Era o Chacon, que era da televisão Centro-América. Tinha um outro pessoal que veio de fora, o Vanderlei Meneghini, que também era cinegrafista, veio de fora. Os 2 vieram da região de São José do Rio Preto, em São Paulo. E eu que era com cinema. Então a gente era requisitado, todo mundo queria aparecer, então era aquela coisa, nós éramos estrelas, né? Nós 3 éramos estrelas. Quando chegava com os equipamentos na mão, e aquelas câmeras muito grandes, né? Na época era grande, então chamava atenção. E nós éramos estrela. O tratamento era diferente. Hoje tem muita gente boa no mercado. Eu era tido como um ídolo, certo? Achava até que eu era algum artista, mas eu não era. Afinal de contas, eu punha o cinema para funcionar. Eu lembro que quando eu montei um cinema em Pochorel, lá tinha cineminha de 16mm, né? Da família Xavier. Aí eu cheguei lá e eu montei um cinema na Rua Bahia, que chamava, é uma rua muito conhecida, e pela primeira vez eu passava lá o Dólar Furado. E no momento que eu estreei esse filme lá no Cine Bahia, eu escutei um tiro dentro do cinema. Um baiano se empolgou com o cinema, com o filme, e deu um tiro na tela. Aí acendi a luz todinha. O que aconteceu? O moço aqui que deu um tiro na tela, mas não aconteceu nada. E aí continuamos de novo. Então, era assim, que cinema era uma coisa que mexia com o povo, com a sociedade.